Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto que é o histórico da economia brasileira, né? Como é que é a posição do Brasil na economia global? Para a gente entender como é que é a participação do Brasil nessa economia globalizada, a gente precisa começar por um histórico da economia brasileira. Vocês vão ver que, historicamente, o desenvolvimento, a política econômica brasileira foi consequência de contextos mundiais, ok? E assim ainda é hoje, em função dessa economia globalizada. Então, é disso que a gente vai falar, o Brasil na economia global. Vamos lá. Olha só, pessoal. Ao longo da sua história, quantos anos o Brasil tem? 520. Então, ao longo da sua história, os 520 anos de história do Brasil, o Brasil conheceu dois modelos econômicos: o modelo agroexportador e o modelo urbano-industrial econômico. Ou seja, ao longo de 520 anos, duas políticas básicas da economia vigoraram no Brasil. O modelo agroexportador vai de 1530 até mais ou menos 1950. E o modelo urbano industrial, ele tem um pontapé inicial em 30, mas especialmente no pós-guerra, e é um modelo que dura até hoje, ok? O que é esse modelo agroexportador? No modelo agroexportador, como o próprio nome mostra aqui, agro, a base da economia brasileira era a produção primária. E essa produção voltada ao mercado externo, à exportação. Então, o primeiro grande produto da economia agroexportadora brasileira foi o açúcar, a partir de 1530. O pau-brasil teve um ciclo muito rápido, então a gente nem vai pensar nele aqui. Mas a produção de cana e o açúcar foi, então, por um momento, a principal fonte de economia do Brasil. Com a concorrência do açúcar nas Antilhas, os bandeirantes descobriram o ouro no interior do Brasil. Então, a base da economia brasileira passa a ser o ouro, destinado de novo ao mercado externo. Então, é uma produção primária. Ah, mas a exploração mineral hoje não é uma produção primária, é uma produção secundária. Verdade. Só que nesse momento aqui, a produção primária era um simples extrativismo. Não tinha a mecanização e a tecnologia que tem hoje na exploração mineral. Com a escassez do ouro, o café se torna a base da economia brasileira. De novo, uma produção primária destinada ao mercado externo. Seja açúcar, ouro ou café, nós estamos falando de produtos primários. A maioria da população brasileira, então, vivia e estava empregada no campo. Dos 520 anos da história do Brasil, durante mais de 450, o modelo agroexportador predominou. Ele vai de 1500 com o pau-brasil, 1530 com a cana-de-açúcar, até mais ou menos 1950 ou 1930, quando começa a crise do café, e 1950, o pós-guerra, quando a indústria se firma como base da economia. Então, durante a maior parte da história do Brasil, dos 520 anos, durante 450, o Brasil foi agroexportador. Ok? Hoje, o Brasil é um país urbano, industrial, dependente. O que isso significa? Significa dizer que a maioria dos brasileiros vivem nas cidades, que a principal atividade econômica não é mais a primária, mas a comercial industrial, mas é uma industrialização dependente. A base da economia brasileira deixa de ser a atividade primária e passa a ser a atividade secundária, agora destinada a atender o mercado interno, a abastecer a própria população brasileira. Então, ao longo da sua história, o Brasil conheceu dois modelos econômicos: o modelo agroexportador e o modelo urbano-industrial dependente. Ok? E desses 520 anos, durante praticamente 450, o Brasil foi agroexportador. Então, eu não posso dizer que o modelo agroexportador deu errado. O modelo agroexportador não deu errado, mas o Brasil passou de um modelo agroexportador para o modelo urbano industrial dependente. Por quê? O que levou o Brasil do modelo agroexportador
ao modelo urbano industrial dependente. O que aconteceu na economia mundial que levou o Brasil do modelo agroexportador ao modelo urbano industrial dependente, ok? Então, essa é a nossa pergunta-chave aqui. O que levou o Brasil do modelo agroexportador ao modelo urbano industrial dependente? A resposta está aqui, a crise de 29, que provocou no Brasil a crise do café. Vamos entender isso, depois a gente faz a leitura. Veja, às vésperas de 1929, antes da Segunda Guerra Mundial, portanto, tinha um conceito que prevalecia no mundo. Qual era o conceito? País industrializado era sinônimo de país desenvolvido. Então, indústria significava riqueza. Por que país industrializado era país desenvolvido? Hoje não é mais assim. Por exemplo, o Brasil é industrializado? É. É um país de primeiro mundo? É um país desenvolvido? Não, é um país subdesenvolvido. Mas às vésperas de 1929, todo país industrializado era considerado um país desenvolvido. E por quê? Porque as indústrias estavam concentradas em poucos países do mundo. Quem era industrializado às vésperas de 29 na América? Estados Unidos e Canadá. Na Europa, Europa centro-ocidental. E na Ásia, o Japão. E só. Esses poucos países industrializados, eles vendiam produto industrializado para o mundo inteiro e compravam o quê? Matéria-prima. O produto industrializado sempre foi mais caro do que a matéria-prima. Então, se esses poucos vendiam industrializados e compravam matéria-prima, eles levavam vantagem no mercado mundial e, por isso, eram desenvolvidos, acumulavam capital e eram países desenvolvidos, ok? Então, às vésperas de 29, às vésperas de 1929, país industrializado era sinônimo de país desenvolvido, beleza? Bom, como indústria significava riqueza, quem tinha dinheiro no mundo, os grandes investidores, investiam em quê? Indústria. Como? Comprando ações industriais. Então, eu ia lá, comprava 2% de uma ação industrial, não necessariamente eu ia trabalhar naquela empresa, não necessariamente eu ia administrar aquela empresa, mas eu tinha um papel chamado ações que dizia, você é dono de 2% da empresa tal. Como as empresas cresciam e ganhavam valor, daqui a alguns anos, eu esperava que esses 2% que eu comprei por X valessem mais. Então, era uma forma de investimento. As grandes empresas vendiam ações. Para quê? Para pegar o dinheiro das ações, investir na produção, abrir filiais e aumentar o poder da indústria. Ok? Então, os grandes investidores compravam ações. As grandes empresas vendiam ações. Pegavam o dinheiro dessas ações, abriam filiais e expandiam a produção. Qual foi o resultado desse fenômeno? Uma superprodução. Não é produzir demais é problema? É, quando você não tem nem consumo. Quando você produz além do que o mercado é capaz de consumir, se torna um problema. Então, as empresas produziram demais, tinham muitos investidores comprando ações, grande investimento, abertura de filiais, houve uma superprodução sem mercado consumidor. Quando você produz demais, quando a oferta é muito grande, o que acontece? Cai o preço. Essa superprodução provocou queda no valor dos produtos industrializados no mercado mundial. Quando os produtos industrializados começam a cair, porque tem uma grande oferta, o que as empresas começam a fazer? Diminuir a produção, fechar filiais. Para que eu vou produzir se tem excedente de produto e o preço do produto está caindo por causa desse excedente? Então, eu paro de produzir, fecho filiais. Quando eu fecho filiais, eu gero o quê? Desemprego. O que acontece com aquele investidor que comprou ações? Quando ele vê uma empresa fechar filiais, outra empresa fechar filiais, ele fala, a empresa está quebrando, eu vou vender essas ações, eu quero a minha verdinha no bolso. Muitos investidores começam a vender as suas ações, então. O que acontece com o valor das ações industriais comercializadas nas bolsas de valores?
cai. Caindo o valor das ações industriais, muitos investidores quebraram da noite para o dia. É o que a gente chama de queda da Bolsa de Valores de Nova York, porque a principal Bolsa de Valores que comercializava ações industriais era a Bolsa de Valores de Nova York. Ok? Vocês lembram do filme Titanic? Que a bonitona lá escolhe o Jack, que morreu congelado, ao invés de escolher o Ricaço. Não é isso? Muito bem. No início do filme, que na verdade é o final da história, alguém pergunta para ela assim: você tem notícias daquele milionário que você largou para lá e escolheu o congelado? E ela responde: sim, ele deu um tiro na boca da crise de 29. Ou seja, é um dos grandes investidores que viu a indústria como uma fonte de investimento, comprou muitas ações, mas o resultado foi uma superprodução. O preço do produto industrializado das ações caiu da noite para o dia. E essa pessoa perdeu todo o investimento. Quebrou da noite para o dia. Então, isso é o chamado crash de Nova York, ou queda da Bolsa de Valores de Nova York, ou crise de 1929. Beleza? Pergunta-se, o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil era um país primário. A base da economia brasileira era a exportação de café. Nada a ver com industrializado. Então, por que o Brasil sentiu com a crise de 29? Porque, veja, se o preço do produto industrializado, que sempre foi mais caro no mercado mundial, caiu, o preço do produto primário, que já era mais barato do que o industrializado, caiu mais ainda. Pão de pobre cai com a manteiga virada para baixo. O Brasil era um produtor de quê? Café. O Brasil era um monoexportador. A base da economia brasileira era o café. O café era um produto supérfluo. O que você corta do momento de crise? Supérfluos. Primário, que já é mais barato do que o produto industrializado. E ainda por cima, havia uma superprodução de café. O Brasil produzia sozinho, às vésperas de 1929, mais café do que o mundo inteiro bebia de café por ano. O governo brasileiro estocava o café para vender no momento em que o preço estivesse melhor. E aí, com a crise de 29 e a desvalorização plena do preço do café, a economia brasileira entra em crise, é a chamada crise do café. Ok? E o que isso tem a ver com a saída do modelo agroexportador e o ingresso no modelo urbano industrial dependente? O que isso tem a ver? Vejamos daqui a pouco. Vamos retomar aqui a leitura para ver se ficou claro esse entendimento que é muito importante da crise de 29. Então, vamos lá, olha. Às vésperas de 1929, qual era o conceito que valia? País industrializado era sinônimo de país desenvolvido. Ou seja, indústria significava riqueza. Né? E por que isso? Porque as indústrias estavam concentradas em poucos países. Esses poucos países vendiam industrializados para o mundo inteiro e compravam matéria-prima. E com isso levavam o quê? Vantagens do mercado mundial. Logo, indústria significando riqueza, os grandes investidores pegavam seu dinheiro e compravam ações industriais. E as grandes empresas vendiam ações e aplicavam capital na expansão da produção, abrindo o quê? Filiais. Quanto mais filiais a empresa da qual comprei a ação abrisse, mais valia a ação que eu tinha comprado. Ok? Só que qual foi o resultado dessa ciranda, digamos assim? Qual foi o resultado disso aí? O resultado foi uma superprodução sem mercado consumidor. Quanto mais você oferece, o preço do produto industrializado caiu. Quanto maior a oferta, menor é o preço. As empresas, então, passaram a fechar filiais, gerando desemprego. Se o mercado era pequeno, ele se torna o quê? Menor ainda. Milhares de investidores quebraram da noite para o dia. Por quê? Porque o valor das ações industriais caiu. Esses investidores, vendo as empresas fechar filiais, diminuir a produção, foram vender as suas ações. Muitos investidores oferecendo ações, o preço das ações caiu.
Bom, se o preço do produto industrializado caiu, o preço do produto primário despencou. Nessa época, a base da economia brasileira era o café. O produto primário, produto supérfluo e do qual havia uma superprodução. Então, o preço do café despencou no mercado mundial e o Brasil conheceu a chamada crise do café, que nada mais é do que uma consequência da crise de 29. Ok? Então, a crise do café no Brasil, ela é resultado da crise de 29. E aí eu digo para vocês o seguinte, a crise de café provocou a crise de 29, provocou a crise do café. Quando a economia vai bem, ninguém reclama da política. Quando a economia vai mal, todo mundo reclama da política. Essa crise do café provocou uma revolução no Brasil, chamada de Revolução de 30. Quem assumiu o poder do Brasil foi Getúlio Vargas. Ok? Vocês não precisam me dizer agora o que Getúlio Vargas fez, mas é bem lógico que ele não podia fazer. Ele não podia fazer aquilo que o Brasil vinha fazendo há mais de um século, investir no café. Os governos brasileiros antes de Vargas, a chamada política do café com leite, ora um presidente mineiro, ora um presidente paulista, fosse mineiro ou fosse paulista, a prioridade do Estado brasileiro era o setor primário. O governo comprava café e estocava para vender depois. Isso deu muito certo por mais de 100 anos. Quando Getúlio Vargas assume o poder do Brasil, o preço do café despencou no mercado mundial, ele não podia continuar o incentivo ao plantio do café. Então, o que Getúlio Vargas fez? Criou isso aqui, ó, o IBC. O que é IBC? Instituto Brasileiro do Café. Ok? Getúlio Vargas criou o IBC e o IBC vai promover basicamente duas coisas. Primeiro, a queima do café que o governo tinha estocado. Para quê? Para diminuir a oferta. E vai indenizar os cafeicultores a queimarem os pés de café mais antigos, ficar apenas com os cafezais mais novos. Qual era o objetivo do governo com isso? Reduzir a oferta e melhorar a qualidade do café. E, com isso, melhorar o preço do café no mercado mundial. Mas tinha outro objetivo também. O governo queria que o antigo plantador de café pegasse o dinheiro do café e investisse em outro setor da economia, porque havia uma crise econômica mundial, a crise de 29. O mercado mundial estava quebrado. Então, o café era o supérfluo. Era preciso investir em outro setor da economia. Qual setor? Getúlio pensou. Um setor que o Brasil já tem o hábito de consumir, mas que não produz. Então, ao invés da gente ficar dependendo do mercado externo que estava em crise, a gente podia produzir para vender aqui dentro do Brasil. O que é que o Brasil já consumia, mas pouco produzia? Gêneros industrializados, porque o Brasil era um país de economia agroexportadora, ok? Então, Getúlio, com o IBC, com a queima do café estocado dos cafezais antigos, ele queria que o antigo plantador de café pegasse o seu dinheiro e investisse em quê? Nas indústrias, redirecionando os investimentos produtivos. Então, Getúlio fez o seguinte, toda divisa gerada pela exportação primária, café, açúcar, tudo que o Brasil exportava, o governo destinava à importação de bens intermediários. O que é isso? Máquinas e equipamentos para a indústria. Então, com isso, o governo incentivava o brasileiro a abrir uma indústria, porque o governo podia financiar a aquisição de máquinas e equipamentos para essas indústrias. Então, no governo de Getúlio Vargas, se você fosse ao banco pedir dinheiro para plantar café, provavelmente os juros eram altíssimos, você não ia conseguir. Mas se você fosse pedir dinheiro emprestado para abrir uma indústria, o governo financiava. Então, ele pegava o dinheiro da exportação primária, comprava máquinas e equipamentos industriais e financiava essa máquina para o brasileiro que quisesse abrir indústrias, ok? Que tipo de indústrias?
Vamos ver aqui. Vamos lá. Então, Getúlio Vargas pegava toda a divisa gerada pela exportação primária e investia comprava produtos para as indústrias, máquinas e equipamentos para as indústrias. Com isso, cresceram no Brasil as indústrias. Que tipo de indústrias? De bens de consumo não duráveis, alimentícias, indústrias têxteis, indústrias de calçados, de confecções, que são as mais simples, ok? As máquinas para a indústria têxtil, para a indústria de confecção, para a indústria alimentícia, eram importadas. Então, essas indústrias da Era Vargas eram indústrias dependentes, vejam. Dependentes de quê? Da exportação primária. O governo tinha que exportar produtos primários para fazer dinheiro, para importar máquinas e equipamentos que eram necessários ao desenvolvimento industrial. Ok? Então, com isso, as indústrias iam crescer. Estava tudo indo muito bem, estava tudo indo muito bom, mas aí estourou a Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, a gente tem a Segunda Guerra Mundial. O que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com as indústrias do Brasil? Veja, o primeiro impacto da Segunda Guerra Mundial nas indústrias do Brasil foi que a Segunda Guerra provocou uma parada nesse desenvolvimento industrial, um freio. Por que um freio? Porque as indústrias da Era Vargas, bens de consumo não duráveis, elas dependiam das indústrias de máquinas e equipamentos, da produção que vinha de fora. Getúlio Vargas importava máquinas e equipamentos e subsidiava essas máquinas e equipamentos, financiava essas máquinas e equipamentos para quem quisesse abrir no Brasil indústrias de bens intermediários. Okay? Com a Segunda Guerra Mundial, os países europeus que produziam máquinas e equipamentos para o Brasil tiveram sua produção em crise, interrompida. Então, as indústrias brasileiras que dependiam dessas máquinas pararam de crescer. O que Getúlio Vargas fez, então? Bom, já que não dá para comprar máquina e equipamento lá de fora, os bens intermediários, que tal produzir aqui dentro? Mas veja, qual é a matéria-prima de uma indústria têxtil? Algodão. Qual a matéria-prima de uma indústria de calçados? Couro. O Brasil tinha essa matéria-prima. Mas qual é a matéria-prima de uma indústria de máquina de costura? De uma indústria de um tear para fazer um tecido? Barras de ferro, chapas de aço. E o Brasil não tinha. Então, o que Getúlio Vargas fez? Em 1942, criou a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce vai explorar os recursos minerais e a Companhia Siderúrgica Nacional vai ser uma indústria siderúrgica de base que vai produzir a matéria-prima para que o brasileiro abrisse, então, indústrias de máquinas e equipamentos. O Estado, então, se torna um Estado empresário, ou seja, dono de indústrias de base. Ok? Então, meninos, a Segunda Guerra Mundial, olha o que ela provocou, uma diversificação no parque industrial brasileiro. Por quê? Porque antes da guerra, o Brasil tinha indústria de bens de consumo não duráveis. Por causa da guerra, o Brasil desenvolveu indústrias de base, né? Siderúrgica, metalúrgica, Companhia Vale do Rio Doce, CSN, estatais, e por causa dessas foi possível indústrias de bens intermediários. Então, houve uma diversificação no parque industrial brasileiro. Ok? Muito importante a gente tratar aqui de um outro assunto, que é o seguinte. O Getúlio Vargas, embora ele utilizasse o capital da exportação primária e importasse bens intermediários, ele era um nacionalista, ou seja, ele era contra a entrada no Brasil das multinacionais. Ele dizia, olha, o Brasil pode não ter ainda uma indústria automobilística, uma indústria de eletrodoméstico, que são indústrias de bens de consumo duráveis. Mas quando o Brasil tiver, eu quero que seja indústria de capital nacional. Ele era contra a entrada das multinacionais. Por isso ele era chamado de nacionalista.
Getúlio chegou a criar uma fábrica chamada Fábrica Nacional de Motores. Para quê? Para que o Brasil desenvolvesse a sua própria indústria automobilística. Ok? Então, ele era contra a entrada das multinacionais. Beleza? Muito bem. Acontece que acaba a Segunda Guerra Mundial. A gente entra aqui no contexto que a gente vai chamar de pós-guerra ou Guerra Fria. E nesse contexto, a gente tem algumas realidades para discutir. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram donos de 70% da riqueza do mundo. Nessa época, o padrão, a medida de riqueza era o ouro. 70% do ouro no mundo estava nos Estados Unidos. É por isso que na conferência de Bretton Woods, o dólar vira moeda mundo. Okay? Bom, os Estados Unidos acumulou esse dinheiro por quê? Porque, embora participasse da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não estavam no miolo da guerra. Então, a sua produção não foi comprometida, pelo contrário, até aumentou. Enquanto isso, a Europa teve a sua produção comprometida, porque ela está no miolo da guerra. Ela teve destruição física no território dos países europeus, e que passaram até a consumir produtos americanos nesse contexto. Então, os Estados Unidos acumulou riqueza. Ele vai ser dono de 70% da riqueza mundial. Ok? A gente pode dizer que os Estados Unidos tinham dinheiro sobrando, que nós vamos chamar agora de capital excedente. Beleza? Bom, qual era a situação da Europa no pós-guerra? A Europa estava destruída e vai viver um período de reconstrução. Reconstrução é economia parada ou crescendo? Crescendo. Você está reconstruindo. Economia crescendo no sistema capitalista gera o quê? Lucro. O que é lucro? Capital excedente. Ok? Então, embora a Europa tivesse destruída pela guerra, o período de reconstrução é um período de crescimento econômico, de geração de lucro, de capital excedente. Então, a gente pode dizer que após a Segunda Guerra Mundial, a gente tinha, na Guerra Fria, capital excedente nos Estados Unidos, capital excedente na Europa. E, ao mesmo tempo, o mundo vivia disputa capitalismo versus socialismo. Ok? Acontece que os Estados Unidos já conheciam o efeito do capital excedente em 1929. O que o dinheiro sobrando dos investidores fez nas indústrias em 1929? Gerou uma superprodução sem mercado consumidor. Ok? Já conhecedor desse assunto, após a Segunda Guerra Mundial, vão surgir dois importantes organismos, o Banco Mundial e o FMI. O FMI e o Banco Mundial, eles vão facilitar a aquisição de empréstimo por parte dos países subdesenvolvidos com o objetivo de garantir o consumo. Veja, os países em crise subdesenvolvidos não podiam consumir. Se os Estados Unidos têm excedente de capital, não tem quem consuma, qual seria o resultado? Crise. Então, nasceu também no pós-guerra o FMI e o Banco Mundial, que são chamados aí de enfermeiros do capitalismo. Por quê? Porque o objetivo deles é dar um ânimo para os países em crise e subdesenvolvidos, para que estes países pudessem garantir o consumo e manter o lucro do capitalismo e manter a expansão do capitalismo. Ok? Então, o que acontece no pós-guerra? Esse excedente de capital dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, vai parar nos países subdesenvolvidos através das multinacionais. Ok? Como que esse excedente de capital vai parar nos países subdesenvolvidos? Vocês acham que eles vão abrir creche para criança pobre e asilo para velhinho? Claro que não. Esse capital vem parar nos países subdesenvolvidos através de filiais de multinacionais, que podiam remeter o lucro para suas sedes e ainda garantir a expansão do consumo, garantir a política capitalista de consumo. Ok? Nessa época, quem é presidente do Brasil de 56 a 61? Juscelino Kubitschek. Diferente de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, ele era obcecado por indústrias, ok? Enquanto Vargas era um nacionalista e era contra a entrada das multinacionais, a gente diz que Juscelino Kubitschek
convidou as multinacionais a virem para o Brasil. Ele acreditava que o Brasil precisava se industrializar rápido. Ele defendia uma industrialização de 50 anos em 5. Uma industrialização rápida. Diferente de Getúlio, que dizia: o Brasil pode até demorar a se industrializar, mas quando ele se industrializar, será com indústria de capital nacional, não é isso? JK não. JK convidou as multinacionais a virem para o Brasil. Quem convida, como diz o ditado, paga a conta, dá banquete. Então, Juscelino Kubitschek, ele oferecia vantagens para que as multinacionais se instalassem aqui. Energia barata, redução de impostos, terrenos, matéria-prima barata, para que as multinacionais se instalassem aqui. Esse modelo de Juscelino Kubitschek foi chamado de modelo do tripé. Por quê? Porque a economia brasileira era sustentada por 3 pés. O capital estatal, o Estado, investia em indústrias de quê? De base, iniciadas lá com Getúlio. CSN, Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras, tudo isso é indústria de base. O capital nacional do antigo plantador de café, que aí, então, ficava com as indústrias de bens de consumo não duráveis, as mais baratas, têxteis, calçados, alimentícios, bebidas. E o capital externo do investidor estrangeiro era muito bem-vindo no Brasil, desde que ele instalasse aqui indústrias de bens de consumo duráveis, automobilística, eletrodomésticos. Então, o que é o modelo do TP? Os 3 capitais do Estado, do investidor estrangeiro e do investidor brasileiro estavam direcionados para o setor industrial. Mas eles eram concorrentes? Será que o Estado, as indústrias do Estado competiam no mercado com as indústrias do investidor estrangeiro ou do nacional? Não. Por quê? Porque o capital privado nacional era um tipo de indústria. Bens não duráveis. O estrangeiro, bens duráveis. E o estatal, base. Então, o que existia aqui? 3 capitais aliados no crescimento industrial. Uma tríplice aliança. Ok? E com isso, o Brasil viveu uma industrialização acelerada. 50 anos em si. Beleza? Os militares, pós-64, eles continuaram com esse modelo econômico inaugurado por Juscelino Kubitschek. E o Brasil chegou a ser a 8ª economia do mundo. Porém, ao mesmo tempo que o Brasil era a 8ª economia do mundo, o Brasil era o 70º em qualidade de vida. Por isso, esse modelo foi chamado de modelo concentrador e excludente. Concentrador e excludente. De 68 a 73, de 1968 a 1973, o Brasil viveu o chamado milagre econômico. Milagre econômico, de tanto que a economia cresceu. A economia brasileira bateu recorde mundial nesse momento. Apenas 2 países do mundo tinham crescido essa média. O Brasil chegou a crescer 14% em um ano. E nós estamos aí hoje pelejando para ficar no zero, né? O que parece vai ser negativo. Mas, enfim, o Brasil chegou a crescer 14% por ano. Só 2 países no mundo tinham crescido tanto. Japão e Alemanha. Mas não conta. Por quê? Porque Japão e Alemanha cresceram assim após a Segunda Guerra Mundial, no momento de reconstrução com capital externo. Então, esse milagre econômico, ele é o período onde a economia brasileira bateu recorde de crescimento, porém, nós estamos falando de crescimento econômico. O modelo era chamado de modelo concentrador e excludente. Por quê? Porque o dinheiro estava concentrado nas mãos dos industriais e a maioria da população era excluída dos benefícios sociais. Delfim Neto dizia assim, é preciso fazer o bolo crescer para depois repartir. O bolo cresceu, foi repartido? Até hoje o Brasil é um país de grandes desigualdades sociais. Ok? Mas eu pergunto,
A economia continuou crescendo nesse ritmo. O que aconteceu? Que esse ciclo de crescimento econômico no Brasil foi interrompido. Alguma coisa de novo na economia mundial. Vamos ver o quê? O chamado choque do petróleo. Então, veja, o choque do petróleo é um acontecimento mundial que no Brasil provocou a década perdida. Beleza? Assim como a crise de 29 foi um acontecimento mundial que no Brasil provocou a crise do café. Assim como a Segunda Guerra Mundial foi um acontecimento mundial que no Brasil provocou uma diversificação no parque industrial brasileiro, uma necessidade de investir na CSN, na Vale do Rio Doce, uma necessidade do Brasil investir em indústrias, ok? Tanto a Segunda Guerra quanto a pós-guerra. Então, de novo aqui a gente tem um acontecimento mundial, o choque do petróleo, que vai provocar no Brasil a década perdida. Beleza? Mas o que foi o choque do petróleo? Vamos conversar sobre isso. Em linhas gerais, o que foi o choque do petróleo? Uma crise entre os países donos das reservas de petróleo e os exploradores dessas reservas. Os países donos das reservas de petróleo, Oriente Médio, Norte da África, eles perceberam em 1973 que estavam ganhando menos dinheiro com o seu próprio petróleo do que os países que tinham a tecnologia para explorar esse petróleo. Porque não adianta você ter a reserva de petróleo e não ter o investimento, o dinheiro, a tecnologia para explorar. Então, Norte da África, Oriente Médio, países donos de reservas, vão entregar suas reservas para países que têm tecnologia de exploração, países desenvolvidos. Ocorre que esses países donos das reservas vão perceber que estão ganhando menos dinheiro com o seu próprio petróleo do que os exploradores das reservas. Teve aí também um contexto de um conflito no Oriente Médio, mas não vem ao caso agora. O fato é que os países donos das reservas reduziram a oferta do produto para pressionar por uma melhor valorização das reservas. Reduziu a oferta do produto, o que aconteceu com o preço do petróleo? Subiu. O petróleo teve um brutal aumento de preço no mercado mundial. Ok? O que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil nem era, nessa época, grande explorador de reserva de petróleo, nem sabia que tinha todo o petróleo que depois descobriu. Então, o que esse choque do petróleo, esse aumento do preço do petróleo, vai interferir no Brasil? Nessa época, embora já existisse a Petrobras, 80% do petróleo que o Brasil consumia era importado. E o governo brasileiro ia ter que importar o petróleo agora 4 vezes mais caro. Como eu já disse, pão de pobre cai com a manteiga virada para baixo. Além de importar o petróleo 4 vezes mais caro, veja o que aconteceu. Os países desenvolvidos, credores no FMI, né, que tinham dinheiro disponível e excedente no pós-guerra, quando vem o choque do petróleo, eles também têm que comprar o petróleo 4 vezes mais caro. O que eles vão fazer? Não queremos sair no prejuízo. Se eu tenho dinheiro emprestado com você, mas agora eu preciso de dinheiro para pagar mais caro pelo petróleo, eu vou cobrar. Os países aumentaram os juros da dívida externa. Então, a dívida externa virou uma bola de neve. O Brasil, além de comprar o petróleo 4 vezes mais caro, e era totalmente dependente do petróleo, 80% do petróleo que a gente consumia importado, o Brasil também vai ter que pagar elevados juros, chamados serviços da dívida externa. Então, o Estado brasileiro, que convidou as multinacionais, que construiu as indústrias de base, que construiu estradas, que construiu a infraestrutura energética que as indústrias precisavam, fornecia energia barata, matéria-prima barata, comunicação barata, estrada barata para que as indústrias viessem para cá, não tinha mais dinheiro para isso. O Estado não podia mais subsidiar as indústrias. Qual foi o resultado disso? As indústrias pararam de crescer. Ok? É a chamada década perdida. Beleza, meninos? Vou mostrar aqui o roteirinho para vocês. Então, vejam o que aconteceu aqui, ó. Vejam o que aconteceu. O choque do petróleo provocou o aumento dos juros da dívida externa, o aumento do preço do petróleo.
O governo brasileiro não podia mais financiar as indústrias como vinha financiando, como vinha convidando as indústrias para virem para o Brasil. As indústrias param de crescer e a gente tem a chamada década perdida. Foi uma década de crise, de desemprego, de hiperinflação, foi uma década de saques, foi quando a pobreza brasileira, a sociedade brasileira, as pessoas que trabalhavam nas indústrias de eletrodoméstico, mas não tinham energia suficiente em casa para consumir, que trabalhavam na indústria automobilística, mas não tinham a possibilidade de comprar um automóvel. Essa parcela da população exprimida com arroz salarial, com desemprego, com hiperinflação, vai promover saques às lojas, só quando os saques são inaugurados. Uma coisa um pouco irônica, assim. Eu trabalho numa indústria que fabrica produtos que eu não tenho condições de consumir. Ok? Como eu já disse para vocês, se a economia vai bem, ninguém reclama da política. Se a economia vai mal, todo mundo reclama da política. O que o Brasil vivia nessa época? Ditadura militar. Então, a ditadura militar, o regime militar, vivenciou aí esse início da década perdida. Diante de uma crise econômica, o que acontece no Brasil? A redemocratização. Só que essa redemocratização não foi fruto apenas de uma pressão econômica. Tem também uma pressão internacional. Por quê? Porque enquanto 80 o Brasil vivia a década perdida, o que acontecia no mundo? No mundo, o mundo vivia a crise do socialismo. 89 foi a queda do Muro de Berlim. Então, a década de 80 é a década da crise do socialismo. Se não tem mais uma ameaça socialista, também não existe mais uma preocupação do mundo capitalista com o socialismo, né? Então, diante dessa crise do socialismo, existe uma expansão dos países capitalistas e um desejo que esses países abram os seus mercados. Em função da crise do socialismo nos anos 90 e do aumento do número de países capitalistas que vão disputar entre si mercados consumidores, os países, as lideranças capitalistas vão difundir no mundo uma ideia nascida do consenso de Washington, uma reunião que teve lá nos Estados Unidos em 89 e que vai reorganizar a economia mundial. Olha, não temos mais ameaça socialista. O mundo agora é basicamente capitalista. O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos estimular um capitalismo liberal, uma abertura de mercados, uma expansão dos mercados através da redução de tarifas alfandegárias, das privatizações, ok? Ocorre que neste contexto de expansão neoliberal, o que a gente tem no Brasil ainda? Uma ditadura militar. E uma ditadura militar que tinha uma política fechada e uma economia também. Porque, veja, podiam vir para o Brasil multinacionais. Lembra? Modelo do tripé? JK era obcecado por indústrias, os militares recebiam os multinacionais. Mas se a multinacional não viesse, se a indústria lá da Alemanha, ao invés de instalar uma filial no Brasil, quisesse apenas vender o automóvel alemão no mercado brasileiro, o que o regime militar fazia? Altas tarifas alfandegárias. Por quê? Porque a ideia de JK e depois dos militares era que tivesse indústrias aqui no Brasil e não produtos simplesmente. Eu cobro altas tarifas alfandegárias, eu estou protegendo a indústria que viesse para o Brasil. Então, o regime militar no Brasil era um regime que tinha barreiras protecionistas, embora recebesse multinacionais, e era um regime de política também muito fechado. Mas essa barreira protecionista não interessa mais ao mundo capitalista, que quer mercados abertos, que a concorrência capitalista aumenta. E nem preocupa mais o capitalismo que você tem no Brasil uma barreira política, uma ditadura, uma repressão, porque não tem mais ameaça socialista. Nós vivemos agora no chamado mundo livre. Então, não precisa mais manter no Brasil uma ditadura. Então, o regime militar acabou no Brasil, não só porque os brasileiros foram para as ruas querendo um mundo livre, estamos insatisfeitos com a hiperinflação e com a década perdida, mas porque a economia mundial ansiava por um mundo livre, uma vez que não tem ameaça socialista, e por um mundo de mercados abertos, neoliberais e não protecionistas. Ok? Então, vamos ver o que acontece com o Brasil diante desta realidade. Veja que
a gente tem um mundo, no mundo, a crise do socialismo, aumenta a disputa capitalista numa nova ordem, e aí, em função disso, a gente tem os anos 90, com a abertura de mercados, o consenso de Washington, a política neoliberal. O que acontece no Brasil? Primeiro presidente que vai adotar uma política neoliberal é Collor de Mello. Então, Collor inicia aí uma política de privatização, de redução de tarifas alfandegárias, de associação ao Mercosul. Quem mais privatizou não foi Collor, porque ele sofreu o impeachment, pois a FHC privatiza mais. Mas são políticas aí desse contexto neoliberal. Ok, gente? Então, o que é importante a gente lembrar? Que o modelo econômico brasileiro ele veio seguindo em função de acontecimentos mundiais. Olha, crise de 29 provocou no Brasil a crise do café, Getúlio Vargas assumiu o poder, inicia o investimento industrial. Segunda Guerra Mundial, diminuiu a oferta de máquinas e equipamentos, Getúlio Vargas cria a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, e aí vai diversificando o parque industrial brasileiro, ainda sendo nacionalista. Acaba a Segunda Guerra Mundial, e com o pós-guerra, o capital excedente tem interesse de trazer multinacionais para o Brasil. Quem que a gente tem no governo brasileiro? JK, que abriu as portas para as multinacionais. Ele não é nacionalista, embora fosse protecionista, porque ele cobrava alta tarifa para o produto que vinha de fora. O que ele queria aqui dentro era a indústria. Se a indústria não viesse, se viesse só o produto, ele cobrava alta tarifa para proteger a indústria que tivesse aqui dentro. Ok? Então, a gente tem aí o modelo do tripé, a vinda das multinacionais, os bens de consumo duráveis, as automobilísticas, fruto de quê? Do pós-guerra, um acontecimento mundial. Um novo acontecimento mundial, o choque do petróleo. Provocou o quê no Brasil? A década perdida. Um novo acontecimento mundial, o quê? A crise do socialismo, que trouxe para o Brasil, juntamente com a década perdida, a expansão da política neoliberal, o início de uma política neoliberal aí, com Collor de Mello. Ok? Depois nós vamos conversar um pouco mais sobre essa política neoliberal, sobre essa abertura econômica, o que isso significou para a gente. Beijo para vocês, até a próxima, galera!